A graça e a paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma noite para meditarmos na palavra do Senhor, essa semana de oração, e hoje nós vamos meditar, dando continuidade aqui no capítulo 6 de Mateus, do Evangelho de Mateus, e agora vamos para o versículo 11, Mateus 6, 11, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou nos dá hoje. Na revista atualizada tem dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Esteja conosco, nos abençoa. Mais uma vez possamos entender e nos aprofundar nesse importante, nesse famoso, mas também ao mesmo tempo profundo versículo. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, esse é o primeiro pedido aqui, não é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso, mas é o primeiro pedido que Jesus ensina aos seus discípulos quanto a uma necessidade física aqui na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que podemos perceber aqui é que Deus não nos incentiva a orarmos pedindo o pão de todas as nossas vidas, as necessidades físicas de todas as nossas vidas. Senhor, me dá o pão de toda a trajetória da minha vida até eu morrer. Não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Jesus ele nos incentiva a pedir, não é? Em termos de necessidade física, o pão aqui representa isso. Não é só o pão, o alimento. É claro que o pão é uma representação aqui simbólica de todas as necessidades físicas que temos, mas ele pede, ele recomenda, ele manda, na verdade é um mandamento, para que nós possamos pedir o pão de cada dia, a necessidade daquele dia. Deus ele tem um plano, esse plano é a longo prazo, mas também o nosso pedido deve ser a curto prazo. Senhor, me sustenta esse mês, me sustenta hoje, para que a constância da oração ela sempre continue, ela sempre permaneça. Então, amanhã você vai pedir pelo dia de amanhã, depois você vai pedir pelo dia depois, você vai pedir fragmentado ao Senhor. Não basta você dizer, me abençoa a vida toda, e nunca mais orar pedindo pela sua vida. E nunca mais orar pedindo pelas suas necessidades físicas. Ou seja, aqui nós temos a perspectiva de um futuro imediato. O pão nosso de cada dia é uma perspectiva de um futuro imediato. Supre as nossas necessidades dia após dia. Não é algo longínquo. E aqui, né? Como eu falei, o pão é necessidade física. Nós podemos pedir ao Senhor para sermos curados de uma doença. Nós podemos pedir ao Senhor para que Ele melhore a nossa saúde. Nós podemos pedir ao Senhor para que nós possamos ter talvez mais comida em nossa mesa, um cardápio mais variado. Nós podemos pedir ao Senhor. Senhor, me dá condições financeiras para eu proporcionar à minha família um cardápio mais variado, para que eu possa aliviar esse meu problema financeiro. Senhor, supre as minhas necessidades financeiras. Me ajuda a administrar o meu dinheiro. Tudo isso é pedido pelo pão. Tudo isso é pedido por necessidades físicas. Senhor, abençoa a saúde de fulano. Abençoa a saúde dos meus familiares. Me dá saúde para trabalhar e trazer o alimento para casa. Tudo isso é o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o que é que a gente pode aprender? Primeiro, a sua vontade é que ele quer que nós reconheçamos que existe uma dependência nele. Uma dependência constante nele. O futuro imediato aqui, Senhor, me abençoa nesse dia. Amanhã eu vou orar, Senhor, me abençoa nesse dia. Senhor, tem misericórdia de mim nesse dia. As coisas que eu vou falar, me supre, me dá o alimento, me dá o pão diário.
Então isso é importante. Segundo, nós devemos buscar entendermos que cada vez mais somos dependentes de Deus. Existe uma independência para alguns aspectos. Por exemplo, para eu deixar pai e mãe e me unir à minha esposa, eu preciso ser independente. Independente em alguns aspectos. Mas essa independência, ela não é plena. Por quê? Porque eu dependo de Deus para tudo. Eu tenho que ser independente materialmente falando, mas espiritualmente falando, eu nunca vou ser independente. Eu nunca vou ser independente. O mundo prega o contrário disso. Ele diz: busque sua independência. O corpo é seu. Faça o que você quer. O dinheiro é seu. Você pode gastar da forma como você quer. Seja independente fisicamente, espiritualmente, em tudo. É isso que o mundo vai pregar. Não. Nós temos que reconhecer a nossa dependência no Senhor. Quem nos dá o pão de cada dia é o Senhor. Muitas vezes a nossa vaidade faz a gente pensar que nós estamos no controle, que as necessidades físicas vêm por causa do nosso esforço e não porque Deus nos dá alguma coisa. E à medida que a gente vai tendo luxos ou ganhando dinheiro ou tendo uma folga financeira, a gente vai começando a pensar que aquilo ali vem de nós. Não todas as vezes, algumas pessoas, claro. Existem ricos, maduros espiritualmente, que têm muito dinheiro e sabem que tudo vem de Deus? Claro que sim, é claro que existe. Mas muitas vezes nós, temos um aparente controle na nossa vida financeira, ou nossa vida de bens, ou nosso cronograma de trabalho, a gente acha que aquilo ali vem de nós. Então, constantemente, Deus está lançando alguns espinhos na carne, como ele fez com Paulo, para que o poder dele seja cada vez mais aperfeiçoado na nossa fraqueza. Não é isso que Paulo vai dizer? Para que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Então sempre vão vir alguns empecilhos, algumas coisas, alguns apertos para você entender que, poxa, quem me dá o pão de cada dia não sou eu. Não é a minha boa intenção, não é nada. É o Senhor. E no final ele nos livra, no final ele nos sustenta. Ele nos sustentou até agora, ele vai nos sustentar até o fim, porque ele é fiel. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço pela tua santa e rica palavra. Obrigado, porque em um versículo apenas nós podemos nos aprofundar tanto e falar tanto do teu evangelho. Obrigado porque a tua teologia é profunda e obrigado, acima de tudo, porque tu usas do Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos mergulhar nessa profundidade. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos elegeu. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos e até a próxima semana. Vamos dar continuidade nesses versículos aqui do Pai Nosso. Se Deus quiser, nós vamos ser enriquecidos pela palavra dele cada vez mais. Deus abençoe.